Estamos de volta com o programa Diálogo Plural. Os servidores da educação estão em greve e nos últimos 2 meses promoveram diversas manifestações públicas pela cidade. Foram assembleias, fechamento do campus central da UFRN e do IFRN, paralisações na BR-101 e nas avenidas Bernardo Vieira e Salgado Filho. No âmbito nacional, Brasília também foi palco de várias manifestações. Mas até que ponto essas atividades contribuem para as causas desses grupos? Professor? Olha, esses fatos chamam a atenção da sociedade, mostra de forma muito concreta que as coisas não estão bem, né? Que a sociedade espera a resposta, né? E nem sempre a sociedade tem consciência disso. Então, cabe aos movimentos de forma organizada, e aí, numa postura que nós chamamos de radical não no sentido sectário, mas no sentido de um ato realmente político forte, para que a sociedade tenha conhecimento, né? E aí, naturalmente, esse objetivo é buscarmos o apoio da sociedade, né? Para que ela tenha consciência, ela tenha conhecimento do que está, de fato, ocorrendo. Rebouças contribui para o movimento? Sim, inclusive na greve dos técnicos administrativos da UFRN, da UFESA, do IFRN, já contribuiu. Nós já temos resultados com essas atividades radicalizadas. Por exemplo, realizamos a assembleia em praça pública, na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, a ocupação do prédio da reitoria, da UFRN, a interdição da BR por 40 minutos, aqui na entrada de Neópolis, entre outras atividades que nós desenvolvemos, fez com que essas atividades pressionassem o governo, que não aceitava até então, nos receber para negociar, o governo federal. Com a manutenção das atividades radicalizadas, né, a ocupação desses espaços públicos, na denúncia de que o governo não nos recebeu, que o governo não nos atendeu, pois bem, o governo já começou a receber, inclusive já fez uma proposta, apesar de ser uma proposta muito rebaixada, que nós rejeitamos, mas abriu o canal de negociação. Inclusive, ontem, sexta-feira, já houve uma rodada de negociação, onde continuaremos discutindo essas propostas apresentadas pelo Comando Nacional de Greve e a contraproposta que o governo está colocando, novamente, porque teve uma proposta inicial, isso fruto dessas mobilizações, dessas manifestações, dessas ocupações. Professor Lailson, a população geralmente reclama da questão do direito de ir e vir. Como é que fica essa situação do direito do trabalhador com o direito do cidadão? Olha, inclusive esse direito de ir e vir é relativo, ele é um pouco subjetivo, porque assim, a sociedade, inclusive, em alguns casos, não tem efetivado esse direito. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar a região oeste de Natal, nós temos uma população infantil numerosa, são milhares, 25 milhões, mil crianças. E boa parte dessas crianças, inclusive, não consegue sair desse seu mundinho miserável, tá? Não consegue, portanto, exercer esse direito tão divulgado, tal, porque concretamente ele não vai exercer. E é importante lembrar que esses atos eles são pontuais, eles são momentos, exatamente com o propósito de chamar a atenção da sociedade. Ele não tem uma continuidade, né? E eu lembraria agora, recentemente, inclusive, que os caminhoneiros, eles fecharam BRs por horas e horas, e isso foi considerado, de certa maneira, algo natural. Não houve essa reação que tanto se fala, né? Ontem mesmo, a Polícia Rodoviária, com uma ação, como que chamam de Operação Padrão, eles conseguiram provocar engarrafamento gigantesco. Que vem nesta quarta-feira. Agora, nesta quarta-feira. Quarta-feira passada. Portanto, assim, depende muito da contextualização, né, do momento que ocorre o ato. Portanto, assim, isso é um momento, é um curto espaço de tempo, que tem esse propósito político de chamar a atenção da sociedade. Rebouças, com o fechamento do portão do IFRN, houve um chamado da Polícia Federal que teve que ir lá negociar. Como é que foi essa negociação? Como é que você acha a questão da Polícia Federal intervindo nessa situação? Nós técnicos da UFRN, juntamente com professores e técnicos do IFRN, aprovamos o fechamento do portão como uma atividade da greve, e uma estudante ligou para a delegada da Polícia Federal e de pronto a delegada compareceu ao local onde nós estávamos desenvolvendo essa atividade e nos solicitou que abríssemos o portão
convocamos a delegada para negociar, para conversar, ela aceitou de bom grado e abrimos um debate sobre o direito de ir e vir, o direito constitucional, mostramos a necessidade daquela atividade como forma de pressão. Ela, inclusive, chegou a reconhecer isso. Então, nos deu um tempo para continuarmos, nós voltamos para a atividade de rua, fizemos a suspensão do trânsito durante um determinado tempo e retornamos a conversar com a delegada. Ela ficou nos esperando lá numa sala do IFRN e o debate fluiu bem. Ela compreendeu, ela como trabalhadora do serviço público, como nós, do Serviço Público Federal, entendeu a necessidade daquela mobilização e negociou conosco da forma mais democrática possível, sem repressão, sem retaliação, e chegamos a um acordo de suspender a atividade num determinado horário. Isso foi cumprido e agora nós nos vemos agora na condição, inclusive, de apoiar a greve da Polícia Federal, da mesma forma que nós fomos recebidos por aquela delegada. Professor Laís, tem a questão de que num dia você está numa posição, na outra você pode estar completamente em outra posição diferente. Inclusive, na reunião que tivemos, né, com os agentes e com a delegada, isso ficou bastante claro, né? E até a nossa posição foi essa, no sentido de que eles certamente entrariam em greve, e nós estaríamos prontos para apoiá-los, como de fato estamos fazendo já. Inclusive, um colega nosso está participando, foi participar do ato deles, prestando solidariedade, prestando nosso apoio. Portanto, é importante que o conjunto de servidores tenham claro que a luta, ela é uma luta, deve ser uma luta unificada. Claro, cada categoria tem sua especificidade, mas a luta como, né, um processo de conquista, né, de maior dignidade, ela é de todos, não é, né, de uma categoria ou outra, é do conjunto dos servidores. Portanto, isso ficou bastante claro nessa conversa, nesse processo de negociação que tivemos com a delegada e com os agentes da Polícia Federal. Professor, há consciência das outras categorias, das demais categorias, que há necessidade dessa unificação para a mobilização? Tem sim. Olha, o Brasil vive uma profunda contradição. É que há praticamente 20 anos nós temos a economia, de um lado, completamente indexada, né, com relação a preços, tarifas. Portanto, a inflação acontece, há um processo inflacionário que ora aumenta, ora diminui, mas ocorre, tá? E, portanto, os preços acompanham, e em alguns casos até além da inflação, e, do outro lado, não existe política salarial. Acho que essa é a grande contradição, que não é somente os servidores da Universidade Federal, nem do Distrito Federal, é o conjunto de servidores que vivem. E aí vou mais além, é o conjunto dos trabalhadores, quer seja do setor privado, quer seja do setor público. Portanto, nós temos que superar, né, e vencer essa contradição, que é exatamente lutar por primeiro, pela valorização das carreiras, que é isso que nós estamos buscando, né, que a nossa grande luta é a reestruturação das carreiras, e, no segundo momento, definir uma política salarial que seja única e que não crie situações de privilégio, né? E eu acho que, nesse sentido, há um objetivo que é central também, que é a chamada isonomia. Nós temos uma perspectiva, né, de que não deve ocorrer privilégio do serviço público. Todos têm que ter a sua valorização, considerando, evidentemente, as suas especificidades. Mas portanto, é o grande desafio, é termos uma política salarial e termos a valorização das carreiras, né, de acordo com as suas necessidades. Rebouças, o contraditório é sempre interessante, mas quando tem uma categoria que vai de encontro à necessidade do trabalhador, isso prejudica muito as negociações? Sim, porque enfraquece o movimento, né? O que nós, numa greve, precisamos é a unidade, o fortalecimento e ampliar bastante o movimento, ampliar bastante o número de trabalhadores em greve, porque aí fortalece um número maior, a pressão, como no caso nosso. Nós somos 61 universidades nesse momento em greve, unificadas com professores técnicos do IFRN, agora com policiais federais, policiais rodoviários federais e outros servidores federais que entram em greve. Isso vem fortalecer e fazer com que tenhamos um resultado positivo com a greve. E a necessidade realmente de fazer essas mobilizações para que a sociedade possa ter essa resposta, para que a pessoa possa realmente saber. E outra coisa, a mobilização faria com que atingisse o objetivo de retornar a um serviço que poderia ser essencial rapidinho, 30 segundos. Sim, é essencial, né? É imprescindível que a sociedade conheça nossas reivindicações e que apoie, porque o resultado disso tudo é a melhor qualidade do serviço público.
Estamos debatendo hoje sobre este assunto com José Rebouças e Laílson Almeida, a questão das mobilizações sociais nos espaços públicos. Nós voltamos em instantes.